microfone, só cuidado para não fugir Antes dele. Assim. tarde do que nunca, voltamos com mais um episódio desse podcast que foi criado para ouvir pessoas inspiradoras, né, Rafael? Inspiradoras, empreendedores, inovadores aqui de Blumenau e da nossa região. Antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube, acione a sineta para ser notificado sempre que tiver uma entrevista nova aqui no canal e também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, importante também. Compartilhe, curta esse vídeo que é importante para fazer com que essa mensagem chegue para outras pessoas também. Eu sou o Pancho, @pancho.com.br, jornalista, ao meu lado Real Rafa, Rafa Silva. Rafael Silva, criador desse podcast, mentor de inovação, investidor anjo, blá, 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 cara, um monte de coisa. É uma coisa muito incrível, quando sai a voz do Pancho falando de si, me dá um orgulho. Caraca, cara, cheguei, pronto, eu posso me aposentar. Obrigado, Pancho. Vou falar dos patrocinadores, tá? Primeiro falar um pouco disso que tu falou, eu acho muito legal. A gente geralmente traz caras inspiradores aqui, incríveis, com histórias incríveis. E uma coisa que eu acho muito importante ser dito, né? Saiba aplaudir, né, o outro, a história do outro, até chegar a tua vez. Eu acho muito legal isso. Então, cara, compartilhe e conte a história dessas pessoas, que eu acho muito importante a gente cada vez mais enaltecer e trazer essa galera aí que está fazendo uma história incrível. E principalmente contar até os perrengues também, que não é tudo do fácil. Eu quero agradecer de cara a Transpotec, Ricardo Orípica, Luan, todo o time lá que desde o primeiro, do dia 1 que a gente pediu, já mandou direct, vamos patrocinar essa bagaça aí, vamos fazer isso acontecer. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, uma empresa também orgulho de Blumenau e que não só o Antes Tarde do que Nunca, como vários projetos, eles também arcam, bancam e de alguma forma apoiam muita coisa. Então, obrigado mesmo de ser uma dessas que vocês apoiam. De verdade, vocês são sensacionais, orgulho da nossa cidade também. E nada mais, nada menos que a ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia que sozinha já fez 5 mil devs. Dev é desenvolvedor, tá? Desenvolvedores em tecnologia. E, claro, tem vários programas e que recentemente a gente aprendeu que eles não cuidam somente da parte técnica, eles também cuidam da parte soft skills e da parte mental. Achei muito... Se você não ouviu... Clica ali para trás que vai ter basicamente falando sobre isso. Então, obrigado a ProWay, quero agradecer a Nayara, ao Guilherme e também ao Sérgio. É isso. Obrigado mesmo aos patrocinadores, vocês são muito importantes para a gente. Quem é que está aqui, Pancho? Helioprint. Muita gente ouve falar da empresa, porque afinal ela tem 41 anos, né? Mas é bom a gente trinchar um pouco, muita gente não sabe o que a Helioprint faz. Boa. Os clientes, obviamente, sim, mas o público em geral provavelmente não conhece. Por isso está aqui com a gente o presidente executivo da Helioprint, Adilson Souza. Adilson, obrigado pela tua participação. Obrigado, Adilson. Valeu, gente. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra para mim falar da Helioprint, da nossa história, da carreira que a gente desenvolveu aí junto com o nosso time. Só está começando? Você só está começando. Exatamente, tem muita estrada pela frente ainda. Queria parabenizar vocês aí pela iniciativa, um projeto muito bacana. Que legal. Falar de pessoas, né? Porque a gente às vezes, eu fui uma vez dar uma palestra na FURB e sobre cor, sobre, né, é um trabalho que a gente faz bastante de impressão colorida e tal. Uhum. E o pessoal de um curso lá me pediu para fazer uma palestra sobre inovação e tal, sobre empreendedorismo, e um dos meninos falou o seguinte: pô, muito bacana a gente ouvir cases, né, como Microsoft, como Facebook, mas e os empresários locais, né? Como que bom é a gente poder transmitir, né, os nossos perrengues, as nossas conquistas nisso, né? E também queria parabenizar os dois patrocinadores, dois grandes amigos, né? O Sérgio e o Ricardo, dois feras, né? Trabalhadores, né? Empresários aqui de Blumenau. Exemplos também. Exemplos, né? De empreendedorismo também. Parabéns para eles por apoiarem esse projeto. Adilson. Porque ele não respondeu o que a Helioprint faz, né? Então, vamos começar por aí rapidinho, só para o pessoal saber se localizar. O que faz a Helioprint hoje, Hélio? Bora, Adilson. Desculpa, né? A gente vai... Não, é isso aí. A gente está aqui para isso. Maravilha. Bom, a Helioprint completou 41 anos esse ano. A gente é focado aí em outsourcing de impressão, basicamente 80%. Explica o que é outsourcing para a galera que está aqui ouvindo. Bacana. É uma palavra bonita para alocação, né, e serviços de impressão. Então, 80% do nosso faturamento é voltado para esse segmento, é distribuído em vários segmentos de atuação, né? Resumindo, eu tenho uma empresa e eu não quero me incomodar, e realmente incomoda bastante aquelas máquinas de impressão, eu contrato a Helioprint e vocês resolvem isso para nós. Exatamente. A gente coloca o equipamento,
presta todo o suporte técnico e, inclusive, inclui suprimentos dentro dessa cadeia, né? Então, hoje a Aeroprint se dedica a isso. Como eu disse antes, 80% do nosso faturamento provém dessa atividade, né? Então, temos em todos os segmentos a gente atua, varejo, hospitais, empresas, corporações, escritórios, contabilidade, enfim, qualquer cliente que use impressão em níveis administrativos ou mesmo em níveis promocionais, a gente tem esse tipo de trabalho, né? A gente presta esse tipo de suporte. Existe cliente pequeno demais ou grande demais? Não. Não, não, nunca. Acho que depende muito de como o empresário vê a gestão desses devices, né? Porque esse é um problema grande, né? A impressora é um produto relativamente complexo, né? Ele tem peças que demandam trocas. Aquela máquina que sempre dá problema. Meu né? Deus do céu. Ela fica lá ociosa, daqui a pouco quando a gente precisa dela, putz. É verdade. Eu sempre digo o seguinte: máquina que não funciona, que não está em operação, não vai estragar. Mas quando ela entra em operação, é sempre crítica, né? E eu repito também sempre que não existem marcas melhores ou piores. Verdade. Existe sim aquela empresa local que te dá um bom suporte técnico e que atende com respostas rápidas quando isso acontece, né? Porque normalmente a impressora só estraga quando você está precisando dela, né? Você vai emitir uma nota fiscal e fazer um faturamento e não consegue porque a impressora parou, então você precisa ter a redundância, precisa ter capacitação técnica, né? Times bem preparados para que isso não ocorra, né? Que você possa responder imediatamente. Essa questão da marca é interessante, porque eu trabalhei com informática já há muito tempo atrás, revenda, né? com comércio, e era batata, assim, os caras, não, eu quero HP. Né? Aquela coisa assim, não, mas espera aí, tem essa aqui, Lexmark é boa também, Epson e tal, mas é incrível, as pessoas não, elas se habituam a uma marca brand, né? e são fiéis a ela, é impressionante assim, fiquei impressionado. A gente já, durante todo esse período, né, a gente já passou por algumas marcas, né? Claro que algumas a gente se identifica mais, que tem maior volume de negócios e até porque às vezes são segmentos específicos que demandam máquinas mais caras, né, para você fazer o investimento, então essa marca acaba sendo destaque no teu portfólio, né? Mas a gente já operou com várias marcas e, de fato, o que funciona mesmo é você ter um time treinado. Bom. E é um usuário não incompetente. Os caras lá estragando mas eles devem capacitar também, né? Devem orientar o pessoal. Sim. Faz parte do nosso processo capacitar também os nossos usuários, né? Não só na parte de um primeiro socorro, assim, aquele atendimento mais básico. Né? Aquele problema fase 1, assim. Exato, o cara vai desatolar um papel, né? Essa coisa fica muito mais fácil, né? A gente também tem suporte online para poder dar um help para o cara e tal. Que bacana. Mas no treinamento a gente procura passar o máximo possível de operação, né? Da operacionalidade do equipamento para que o cliente tenha um mínimo de estrutura, né, para ele poder não precisar esperar um suporte nosso. Até porque às vezes o cara tem um time, né, apertado e às vezes vai ter que esperar alguém vir até ali para papel que está atolado no meio do negócio. Exatamente. Apesar da gente ter hoje uma estrutura que me orgulha bastante, porque o nosso SLA é bem agressivo. Né? A gente dá em contrato 8 horas, mas a gente consegue atender em 4 horas médio. Então é um bom SLA para o segmento, né? Mas mesmo assim, muitas vezes o desespero é gigantesco. Né? O cliente Poxa, só fazer uma comparação, quanto é que será que não é um SLA de telefonia, né? Deve ser umas 12 horas, né? Eu imagino, né? Para fazer até um comparativo, telefonia é uma coisa extremamente importante, né? A internet também está ali, né? É um pouco mais, eu acho, que 12. Né? Eu acho que é 24 horas, um médio. Imagina, fazer um SLA de 4 horas é muito rápido. Né? Isso a gente precisa estar bem distribuído, né? Você precisa estar com técnicos espalhados nas principais regiões onde você atua, para poder, de fato, deslocar, né? Porque às vezes 4 horas é só para você ir daqui a Timbó, né? E aí como é que faz, né? Sim. Adilson, a gente está numa época em que há muito tempo já, na realidade, vem se falando dos dias contados do papel, né? O jornal, onde eu trabalhei, por exemplo, só imprime agora uma vez por semana, imprimia todo dia e num volume muito pequeno, muito menor do que já imprimiu, né? Nos e-mails a gente vê geralmente um aviso lá, pense 2 vezes antes de imprimir essa mensagem e tal. Queria te ouvir um pouco em relação a isso, né? Porque se o papel está com os dias contados, a gente pensa que a Aeroprint também está com os dias contados, né? Como é que vocês lidam com essa questão? Como é que vocês estão sobrevivendo a essa pressão também, de certa forma, né? Bacana. É um belo tema, porque primeiro desmistificar, né, que
que o papel seja um problema para a natureza, por cortar árvores e tudo mais, porque 100% dos papéis utilizados na indústria são de reflorestamento. Né? Então, são produtos criados para se transformar em papel depois. Né? Então, isso é um estigma que não existe. Né? E segundo que Bill Gates errou feio, né? na previsão dele. Dito isso, né? É verdade. Ele errou feio no paperless, né? Porque, na verdade, o usuário ele está acostumado a manusear o papel. Né? A nossa geração ainda é de ver um papel impresso. Né? Mas sim, a gente sabe que existe esse risco de o papel acabar até por causa das novas gerações que estão chegando aí, que mais estão no tablet, que estão usando outros mecanismos de leitura. Né? Eu costumo dizer até que eu ainda prefiro ler um livro do que ler no Kindle. Sim, né? com certeza. E eu acho que a maioria das pessoas gostam de ler fisicamente, é mais prazeroso, parece que tem um cheiro melhor. A textura do papel, tudo mais, é verdade. Entendeu? Então é muito mais, eu acho mais agradável. Mas existe a geração que está, né, indo aí para o paperless mesmo, né? E para isso a Helioprint também precisa se preparar. Exatamente. Né? Então a gente tem investido cada vez mais em impressões que sejam realmente necessárias. Né? Um slogan que a gente criou na última revisão que a gente fez do slogan não me imprima tudo, mas imprima sempre, né? Que na verdade assim, né? Não me imprima tudo que você quiser, mas imprima sempre que for necessário. Né? Por exemplo, a gente tem uma atuação muito forte em hospitais para impressão de exames, né? Que antigamente eram impressos em chapas, afetando aí o meio ambiente, né? Porque eram revelações, inclusive com equipamentos de alta complexidade, de insalubridade, inclusive, e esses equipamentos têm migrado bastante para o papel comum, né? Então a gente tem uma atuação... falando de imagens, né? Impressão de imagem, diagnóstico, tomografia, ressonância magnética. Mesmo isso, eu não sabia disso. Sim, porque antes era como aquela chapa do raio-x, sabe? Plástico assim. Exatamente. Inclusive com mais qualidade, porque são coloridas agora, né? Então, exatamente. Você não tem mais que colocar na contraposição da luz para poder ver melhor a imagem, né? Ela vem impressa com uma qualidade estupidamente boa, né? Do ponto de vista análise técnica, né? do profissional, e uma impressão extremamente importante, né? Então esse é um segmento que a gente tem atuado bastante, não só em hospitais, como em clínicas, odontologia, enfim, todas as áreas que usam o diagnóstico por imagem como fim, né? De fazer essa diagnose de uma doença, de um tumor ou de qualquer coisa de algum parecida, problema, né? Na área de supermercado também a gente tem atuado forte. Nós desenvolvemos uma ferramenta, um software de cartazeamento para poder eliminar. Que é isso? O que é cartazeamento? A oferta, né? Você poder imprimir a oferta do cartaz que antigamente era feito pelo cartazista, à mão. Exatamente. Né? Ainda, em alguns lugares ainda tem, né? Tem caído bastante. É uma demanda que está acontecendo. Né? A gente desenvolveu esse software há 2 anos, então a gente já tem uma participação tanto na área médica quanto na área de cartaz significativa de clientes, supermercados. Né? Por exemplo, a Rede Angelone é o nosso maior cliente nesse segmento de impressão para cartaz, onde se você entrar... É uma máquina diferente? São máquinas coloridas, né? São os mesmos tipos de impressoras que a gente usa para diagnóstico, a gente usa também para a parte de impressão gráfica. Né? Então, se você entrar, por exemplo, numa loja de supermercado hoje e ver lá uma oferta de um vinho com uma foto da garrafa, uma comunicação muito mais clara, mais moderna, né? Lá tem um dedo da Helioprint atuando no equipamento que ficou em cada uma das lojas dele para fazer a impressão. Antigamente o cara tinha que ter um cartazista em cada loja. Essas pessoas acabaram sendo aproveitadas dentro da estrutura para outras funções. De outro jeito, né? E a comunicação ficou muito mais bonita e muito mais padronizada, né? Porque, por exemplo, no caso do Angelone, são lá Criciúma, né? A central, o marketing deles, aliás, acho que fica em Florianópolis. Então, a equipe de marketing cria uma campanha que é espalhada para todas as filiais deles na mesma estrutura, né? Na mesma padronização. Isso é muito bacana também. Comunica melhor, comunica
com mais segurança e com mais rapidez. Né? E com mais eficiência. Né? Uma vez a gente fez um teste... Tem um controle, né? Que tem o cara faz em Floripa, mas em Blumenau, né? O cara faz totalmente diferente. Exatamente. Tem gestão de quem imprimiu, como imprimiu. Então o software ele apresenta essa característica também. Vai o preço ali, né? Algo pode dar errado na hora de imprimir. Exato. Vai preço, ele tem toda uma revisão, né? O software consegue ver quem imprimiu, então ele sabe que o cara lá na loja 20 realmente imprimiu aquela campanha e não corre o risco de ele não ter essa demanda, às vezes, exposta por esquecimento de alguém. Né? Então, esse é um ponto bem importante para eles também. Né? Entendi. Adilson, tu falaste em grandes clientes aí, né? Angelone, hospitais. Queria saber dos pequenos. Quem são os pequenos clientes, assim? Porque você falaste, né, que tem vários tipos de clientes, vamos dizer assim. Sim. Queriam exemplos até de quem é que contrata uma impressora, quem é que são os pequenos nesse caso? A gente tem vários clientes com um equipamento só. Né? O cara que tem lá um escritório, aqui mesmo no Centro de Inovação, por exemplo, pode ter um equipamento para uma empresa, para outra empresa uma para ela, ou centralizar numa máquina. Sim. Mas profissionais liberais, durante a pandemia, a gente chegou a alugar máquinas para botar na casa de alguém. Sim, o home office exigiu isso. O home office exigido, né? Advogados, arquitetos. Qualquer escritório, então, pode. Qualquer profissional liberal, qualquer locar. pessoa. Eu tive um caso de um cliente amigo que me ligou, disse: pô, eu precisava de uma impressora para o meu filho continuar fazendo as tarefas dele em casa. Né? Então, ele queria imprimir lá alguma coisa exatamente da área escolar, né? E ele falou: eu estou com dificuldade para o aprendizado dele e tal, eu queria uma impressora. E a gente foi lá, alugou uma impressora, colocou na casa dele, deu disponibilidade para ele do serviço, né? E tocou. Então, assim, não há um limite para a entrada, né? E também não há um cliente tão grande que a gente não consiga operar. Entendi. Claro que a gente procura sempre trabalhar projetos que sejam dentro da nossa capacidade de atendimento. Lógico. Também. Né? Então, nossos planos de expansão precisam ser bem organizados para que a gente possa também atender clientes de não vislumbrar-se, né? Com é grande demais e eu quero ir de qualquer maneira e não conseguir atender, né? Porque demanda uma responsabilidade muito grande você ter equipamentos realmente que você consiga atender. Né? Sim. Tu falaste antes em marcas, né? E queria saber com que marcas vocês trabalham e se vocês também fornecem os suprimentos, porque geralmente, na época que eu trabalhava lá com informática, o pessoal escolhia a marca pela disponibilidade de cartucho, por exemplo, né? Tinha mais cartucho de determinada marca do que de outra, né? Existe isso ainda? Vocês vendem também o suprimento? Como é que funciona isso? Sim, nós fazemos não é vendido, né? Ele é dentro do pacote de negócios que a gente oferece. O nosso portfólio é um portfólio bastante amplo, né? Nós trabalhamos com várias marcas. Hoje eu consigo destacar HP, Canon, Epson. São 3 fabricantes importantes, 2 japoneses e 1 americano. São hoje provavelmente os 3 maiores players do mercado mundial. Então, a gente está sempre muito atualizado com relação ao parque, né? Antigamente era uma dificuldade muito grande, né? Se a gente for falar de passado depois aí, eu tenho umas historinhas para contar de você sempre ia numa feira no ano passado para chegar um produto no ano que vem aqui, né? Caramba, hoje hoje está muito mais rápido, né? Essa evolução de tecnologia comparada com o mercado lá internacional, né? Mas a gente atua então basicamente com esses fabricantes. Alguns projetos especiais também entram alguns outros fabricantes para alguns projetos especiais, por exemplo, na linha das impressoras Zebras, para etiquetas, né? Etiquetas térmicas, também é um portfólio. Matricial existe ainda não? Matricial tem caído bastante, mas a gente quase nunca foi o nosso negócio. Certo. Porque era uma impressora bem focada, assim, né? Mas hoje a gente atua na parte de aluguel de notebooks, aluguel de tablets, aluguel de Resumindo, o print, falar outsourcing, às vezes a pessoa vai entender, mas falar um programa de assinatura vai ser mais simples. É um programa de assinatura. Né? Eu assino um equipamento lá e pago por mês com tudo que o equipamento tem, das necessidades que tem o equipamento. Hoje eu digo que a Helioprint já não é mais uma empresa de outsourcing de impressão. Entendi. Né? E sim de outsourcing das coisas, né? Porque, e que coisas, então? Complementa esse rol aí, porque agora eu fiquei curioso. Se você quiser alugar um notebook... Um cliente aí. Vamos lá, vamos negociar. Notebooks, tablets, smartphones, impressora Zebra. Não sabia disso. Tá? Eu também não tinha nem ideia. Tudo isso faz parte do nosso portfólio de oferta. Né? Os softwares também, né? Desse software
para cartaz. Não é todo supermercado que tem a minha impressora e o meu software de cartazeamento. Claro. Né? Eu tenho clientes que só têm o software porque ele resolveu lá, na cidade dele, lá no interior do Pernambuco, ter uma impressora própria, mas ele usa o nosso software, pelo menos, para fazer a gestão desse material. Né? Entendi. E, então, o nosso portfólio é bastante amplo. Né? Voltando para as impressoras, a gente tem o pacote completo de soluções. Então, eu entrego para o cliente uma máquina, os insumos que ele vai utilizar, e cobro isso mensalmente. Então, no final de um período de 30 dias, eu coloco lá, eu tenho um sistema que faz uma medição online de toda a estrutura do cliente, não importa onde ele esteja, desde que ele esteja conectado a uma rede. Né? E esse software me permite duas coisas, que eu faça a medição do consumo dele para eu poder, quantas páginas ele imprimiu colorida, preto e branco, A3 ou A4, né? E também para eu ter uma gestão ativa dos suprimentos dele. Né? Porque esse era o grande problema que a gente enfrentava no passado, antes da gente ter desenvolvido algumas ferramentas para fazer a gestão desses equipamentos. Né? Eu não sabia quando você ia acabar um toner, eu não sabia qual é o status do equipamento, porque eu não tinha medições para fazer isso. E a partir dos desenvolvimentos de ferramentas que a gente foi construindo ao longo dos anos, hoje eu consigo ver uma máquina que esteja lá em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo no exterior. Né? Eu consigo ver exatamente quantos % de tinta ele tem no cartucho, quantas páginas ele fez, qual usuário imprimiu, qual o nome do arquivo. Caramba. Eu consigo ter uma... Desculpa, gente. Imagina. Deixa eu só... Acontece. Perdão. Eu consigo ter uma... Consegue prever até o produto. Né? Eu faço... Nosso sistema hoje, eu consigo colocar o time de entrega desse produto. Então, vamos imaginar o seguinte, o cara está lá em Feira de Santana, na Bahia. Né? Eu sei que eu vou demorar para chegar lá 10 dias de transportadora. Então, eu preciso prever que o software me avise que o toner do cara vai durar 15 ou 20 para dar uma garantia para dar uma margem, de margem. E eu mando esse suprimento pela transportadora, pela Azul, enfim, pelas transportadoras que a gente utiliza na maioria dos nossos projetos aí. E quando for a primeira vez que o cara está recebendo um suprimento lá, o Rafa vai receber um cartucho de tinta e falou, não acabou. Não acabou, o que aconteceu aqui, né? Aí, vai acabar. Alguns dias... saiba que vai acabar. Alguns dias depois ele vai saber que está, né, que acabou aquele que está por acabar aquele suprimento. Exatamente. Então, essa gestão ficou muito mais fácil. Né? Eu consigo identificar várias peças dentro da máquina para prever, então, uma substituição. Né? Que bacana. Hoje a Helioprint se vê mais como uma empresa de tecnologia, então, 100%, do que uma empresa que é uma assinatura de máquinas. Exatamente. Não, é uma empresa de tecnologia. Sim, exatamente. Enquanto você falou em Feira de Santana, me chamou a atenção, né? Está em quantos estados a Helioprint? Nós estamos agora na metade do nosso planejamento estratégico e uma das coisas é crescer mais fora do que aqui, né? Aumentar a nossa participação fora de Santa Catarina. E esse dado a gente levantou na semana passada, nós estamos em 22 estados. Poxa. 22? Vocês têm parceiros nesses estados? Nesses estados a gente desenvolve parceiros para atender. Em alguns lugares já cabe, por exemplo, a gente colocar técnicos também. Né? Mas é um modelo de franquia? Não, é de parceria? A gente contrata parceiros, né, dá a qualificação. Normalmente a gente usa parceiros que são empresas parecidas com a Helioprint naquela região, né, que tem também uma carga de treinamento técnico grande para poder fazer esse suporte. E isso também ajuda bastante a gente ter essa capilaridade. Né? Então, a maioria dos nossos clientes hoje são clientes daqui que têm filiais fora. Né? Então, entendi. Tem, por exemplo, uma empresa de telefonia que está crescendo absurdamente aí, né? Participou, inclusive, do 5G agora. Unifique. Uma empresa que está crescendo bastante. Começamos lá com algumas poucas máquinas e já estamos expandindo com eles. Eles vão crescer em cada estado, a gente vai junto. Né? Vai junto, então, isso que é bacana. Nós temos que estar preparados para esse crescimento do nosso cliente também. Né? Entendi. Além disso, a gente tem uma outra empresa que chama Arte Estampa, que também faz parte do grupo da família, que é tocado pela minha filha, né? a Elizabeth. O Rafael é quem cuida, né? Meu filho também chama Rafael. Ele é que me ajuda. Belo nome. Belo nome do filho. Ele é que me ajuda na gestão da Helioprint. Né? E ele também é quem teve
né, digamos assim, o insight, né, de a gente ter, por exemplo, a ferramenta do software de cartaz, né? Porque era uma demanda que nossos clientes estavam buscando, né? E essa outra empresa, a Arte Estampa, nós desenvolvemos há 20 anos atrás uma parceria com uma empresa alemã para transformar, né, converter um equipamento de impressão convencional numa impressora que possa imprimir em cerâmica, né? Porque qual é a dificuldade desse segmento, né? Quando eu imprimo em cerâmica, eu preciso ter durabilidade nessa peça para não raspar. Faca, garfo, lava o tempo todo. E tem aquelas máquinas que você encontra em shopping, que faz uma caneca na hora e tal, que só dá uma aquecida, né? Mas o nosso processo é um processo um pouco mais robusto. O nosso processo é de impressão definitiva em cerâmica. Então, o nosso processo precisa passar por um forno de 8 horas mais ou menos de queima a 800 graus de calor, para impregnar no verniz da cerâmica e aí poder ficar para sempre, né? Eu brinco sempre que daqui a 2000 anos os caras vão encontrar tua marca no prato. Olha lá, esses caras já faziam lá no século 20, 21, porque é uma impressão que vai ficar para sempre, né? Tanto é que o nosso mais extremo usuário, né, a nossa aplicação mais extrema do nosso processo são as fotos muito utilizadas no Brasil em cemitérios, né, para lápide, né, do falecido, né, porque é uma aplicação extremamente complexa, né. Você tem lá um cemitério, sol, chuva, areia, ambiente hostil, né, aquela foto tem que estar lá, né. Uma vez eu fui visitar um cliente Fiquei com medo que ele fosse falar, eu fui visitar um cemitério. Fui lá falar com um cliente no cemitério. Esse cliente aí não reclama, né? É verdade. Não, mas é brincadeira à parte, né? Eu fui visitar um cliente em São Sebastião do Paraíso, no interior de Minas. O cara me ligou desesperado, assim, para Dilson, você precisa me salvar aqui, porque meus clientes estão me matando aqui, né? Ele tinha comprado uma máquina para imprimir nesse processo e ela não aguentou 2 meses, né, nesse ambiente. Aí eu falei para ele, vamos lá, vamos resolver o teu problema aí. Até depois eu fui fazer uma visita para ele e ele disse, agora sim está funcionando, né? Então, eu tenho impressões ali, por exemplo. Ele virou um canal de vendas teu daí? Sim, é uma referência para a gente, né? Então a gente tem várias aplicações por exemplo, fachadas de edifício. Bem próximo da gente aqui tem um muro que a Casas da Água fez ali em Meia Praia, em Itapema, que ele botou várias imagens da cidade assim. Então, é uma aplicação realmente. Caramba, eu realmente nem consigo perceber o tamanho do mercado desse. Não, só essa dos cemitérios já me chamou a atenção, porque eu falei, cara, é um detalhe, mas que, meu Deus, precisa o tempo todo. Alguém precisa fazer. Exatamente, é verdade. Exatamente. É uma aplicação bem específica, né? Tanto é que hoje no Brasil praticamente nós atuamos com esse segmento, é um segmento bem nichado mesmo, né? Mas é algo também de inovação que a gente trouxe. E como é que surgiu esse business? Como é que apareceu esse negócio? Rafa, foi assim, aquele papo de boteco, né? Você tá, a gente imprime em tudo, né? Papel, qualquer aplicação a gente consegue fazer para cartão de visita, envelope, médica, cartaz e tal. E esse segmento de impressão em cerâmica, né? A gente surgiu assim, num bate-papo e aí eu fiz uma viagem para a Alemanha, fui numa feira que era voltada para o segmento de fotografia, tentando encontrar alguma solução, né? Fiquei lá 4 dias na feira e depois aproveitei para dar mais uns 3, 4 dias de passear um pouquinho lá. E não consegui encontrar nada parecido, mas como eu falei muito com os fabricantes, né, de impressoras, assim, só que revendia, empresas como a Helioprint que atuavam lá, deu uma semana depois, um cara me mandou um e-mail dizendo, olha, acho que eu encontrei algo que você pode conversar. Um mês depois eu tinha voltado para a Alemanha lá para sentar, né, com essa empresa para a gente iniciar uma parceria. Então eles desenvolveram um pigmento, né, que eu consigo converter na impressora para ela interpretar que é como se fosse um toner da impressora convencional, né? Mas ele precisa ter essa característica de poder resistir a essa temperatura muito alta, né? 800 graus eu eliminaria de qualquer superfície o papel comum, ele ia desaparecer, né? Disso, em que ano foi isso?
Foi em 2000. Há 20 anos, então, que vocês estão imprimindo já... Há 20 anos. 20 em anos cerâmica. atrás. Olha que bacana. Tu falaste antes de filho, filha, botou todo mundo para trabalhar. Eu queria saber como é que surgiu a Helioprint. De onde que veio essa história de... Bom, e se surgiu... Você nasceu em Blumenau? Não. Eu sou nascido em Canelinha. Canelinha é a capital da região metropolitana onde fica Florianópolis, né? A grande Canelinha, no caso, né? Cara, a capital do quê? A grande Canelinha. É a grande Canelinha. Pega até Palhoça lá. Assim. Florianópolis fica dentro da região metropolitana de Canelinha. Entendi. Né? Canelinha é a capital da cerâmica, né? Isso sim, é verdade. Mas eu vim de lá com 6 anos de idade. Né? Só nasceu lá, praticamente. Novo, então eu nasci lá. Na verdade, eu nasci no Hospital de Azambuja, porque na época nem hospital tinha, né? Em Canelinha. Azambuja em Brusque, no caso. Minha mãe teve que vir ao Brusque para o parto e depois eu fui registrado em Canelinha. Né? Então eu sou cidadão canelense, mas vim para cá com 6 anos de idade. Né? Então toda a minha vida em Blumenau. Né? Estudou, fez todo o colegial aqui e tudo mais. Tudo aqui. E aí com 12, 13 anos eu comecei... Que escola? Que colégio? Eu estudei, o meu primeiro colégio foi na Alice Stille, no Araranguá. Eu morava na Engenheiro Odebrecht, ali na rua Piratuba, na verdade. E tinha que atravessar o morro ali da Engenheiro Odebrecht para o Araranguá para poder estudar lá. No Garcia, mudava, né? Era uma aventura. Acho que existe ainda essa ligação. Existe, agora né? já tem um caminho, né? Exato. Na época não era uma picada, assim. Então muito usada na enchente, não lembro que era uma aventura você estudar lá, né? Porque tinha que ir por picada, então no dia de chuva, assim... E não é perto, né? Não, era longe. Quanto tempo de caminhada tinha que ir? Mais de 1 hora, praticamente. Certamente. Só que a gente ia numa turma, né? Então, ia fazendo uma bagunça danada, molecada. Que bacana. Né? E assim, às vezes, naquele dia que batia preguiça, um maluco lá dizia, vamos se sujar aqui no barro para não ir para a escola. E depois da Listile, qual outra escola? Depois eu estudei no Arnold Sadrozny, que foi uma escola que hoje já não existe mais, ali na rua, perto da rua Piratuba também. Né? E depois eu fui para o Pedro II, mas aí não tive continuidade na acadêmica, porque eu comecei muito cedo a viajar também, com representação, né? Então, aí eu não consegui concluir os meus estudos, então eu sou autodidata, vamos assim dizer. Aí, toca aqui. Teu primeiro trabalho foi como representante, é isso? Eu trabalhei, com 12 anos eu vendia picolé. Eu vendia picolé. Ia com a flautinha ou ia no gogó mesmo? Não. Eu vendia lá no campo do Palmeiras. Eu tinha 12 anos de idade, a gente tinha um amigo meu, a mãe dele fazia. No Aderbal? No Aderbal Ramos da Silva, exatamente. A gente ia lá, eu e um amigo meu que também chamava Adilson, a mãe dele fazia um pastel, bananinha e picolé. Né? E a gente foi ser empreendedor aos 12 anos de idade. A gente ia lá, vendia, comia metade, né? mas vendia, né? E voltava para casa. Aos 14, eu arrumei um emprego num barzinho ali no lado do Neumarket Shopping hoje. E aí trabalhei 3 dias ali e um cara, um amigo meu, um grande amigo hoje, né? Valdemar tomou café ali com a gente. Falou, eu tenho um emprego para você de office boy na Inteca, né? A Inteca era uma empresa de telecomunicações. Lá eu trabalhei 3 anos e depois eu fui ser com 16. 17? Com 16 para... Já com 16, quase para 17, eu fui trabalhar no Banco Bamerinos. Certo. E trabalhei até os 19, quase 20, né? Eu saí em agosto de quase 4 anos completados no Bamerinos, né? E ali eu fui demitido, né? Na verdade, eu fui demitido e pedi demissão. É bacana essa história porque eu fui fazer um curso. Eu tive uma carreira relativamente rápida assim, no Bamerinos, né? Eu saí de auxiliar para encarregado eles tinham 3 cargos lá, né? 3 escalas, né? Muito rapidamente assim, e a diretoria mandou fazer um curso no Imeblau de 3 dias, uma imersão. E de cursos para empréstimos rurais e crédito educativo. Né? Então eu fiquei 3 dias em imersão lá e eu é que cuidava no Imeblau, e eu é que cuidava da parte de fazer créditos em conta dos clientes, daqueles borderos, o cara que ia descontar duplicata, naquela época era um negócio manual, né? Exatamente. Eu lembro que o pessoal que estava na conta corrente lá lançava cheque da Ceval, 300 cheques da Ceval na mão. Imagina. Né? Hoje em dia é um leitor. Que loucura. Negócio.
muito mais simples, né? E aí eu cheguei no 4º dia para trabalhar e eu comecei a pegar os empréstimos, né? Que vai acumulando, você pega, começa de cima para baixo, né? Ninguém, se não tinha uma instrução para eu pegar algum do meio, vamos pegar o de cima. Uhum. Aí eu fui pegando, chegou ao final do dia, acabou o meu expediente, ainda sobraram alguns ainda. No outro dia estourou a conta de um cara. E aí o gerente chegou, o cara chegou lá na agência brabo e tal, né? O gerente me chamou e falou, calma, você deixou estourar a conta. Eu falei, era só o senhor ter me falado, tira daqui, eu vou e coloco na frente. Não tinha nenhum problema, né? Não era nada difícil de eu fazer isso, né? Você está demitido e tal. Eu falei, tá bom, okay, desculpa e tal. Aí me mandou embora e tal, fui para casa. Depois do almoço eu voltei lá para fazer os acertos, né? Aí o gerente, na época tinha uma gerência regional do Bamerindos aqui, falou, não é bem assim. Vamos conversar e tal, como é que eu vou justificar? Você acabou de fazer 3 dias de treinamento intensivo aí para isso e tal. Aí eu falei, não, eu não quero, agora eu vou sair. Aí no fim eu acabei pedindo as contas, até porque eu sempre tinha essa coisa de empreender, né? De ser meu próprio patrão, né? Veio de algum lugar ou de algum parente essa visão, assim? Ou não? Era algo de dentro mesmo? Não, acho que é nato, assim. Tipo, eu queria ser um empreendedor, né? Eu não tinha, como eu te falei, eu não tenho formação acadêmica, né? Mas sempre fui muito interessado nos temas, então eu tinha vontade de empreender. Então, acabei começando com representações. Ele até foi sócio, ele falou para mim agora, alguém foi sócio de um tio meu. Isso, né? Exatamente. O Vilmar, né? Vilmar Wagner, um grande amigo. Nós tivemos uma fábrica de sapatos de segurança juntos por um período. Paralelamente ao nosso negócio, a gente criou essa empresa, né, que vendia sapatos de segurança para as construtoras, basicamente. Entendi. Construtorais, empreiteiros. Então, eu lotava o carro de sapatos e entregar para esses caras aí. E a Helioprint nasce como? A Helioprint já existia, né? Na verdade, a Helioprint, ela teve ela começou como Artipel, que era a empresa que eu iniciei a atividade lá. Né? Artipel? Artipel. E depois a gente ajustou o nome dela para Helioprint, porque o nosso produto que a gente começou a vender era o papel heliográfico. Entendi. Ela não tinha esse modelo de negócio de hoje em dia de assinatura. Ela tinha o modelo de negócio normal de impressão. Exato. Então, um birô. Não. Nós vendíamos os papéis para os birôs. Perfeito. Entendi. O papel heliográfico, não sei se vocês... Era uma distribuidora. Eu era um distribuidor e depois passei a ser um importador também. Papel heliográfico, vocês são de uma geração um pouco mais nova, aí, talvez vocês não conheçam, mas o papel heliográfico é aquele papel azul de planta. Certo. O blueprint. Né? O blueprinting papers, né? Exatamente. Esse papel, ele ainda é usado? Não, hoje não mais. Por isso que a gente também mudou todo o nosso portfólio para atualização, né? Esse papel ele era desenhado num papel vegetal, naquelas pranchetas, né? De tecnígrafo e tal. Eu vendia também esses produtos, o papel vegetal também. E depois ele era submetido a uma exposição de amônia, né, do gás de amônia. Caramba. Que revelava aquele papel e aí ele ficava azulado. Loucura, né? É um mimeógrafo. Exatamente. Eu peguei, inclusive, cliente que fazia isso no sol, porque para passar a imagem que estava traçada no vegetal, né, o sol impedia aonde estava preto, né, do nanquim. E ali ficava aquele tracinho amarelado, que depois se transformava em bronzeamento artificial natural do papel. Bronzeamento do papel, exatamente. Esse produto, ele era muito consumido pelas construtoras, pelas metalúrgicas. Né? Você chegava, por exemplo... Engenharia, arquitetura. Hoje, né? Você chegava lá na Whirlpool, né? que era a antiga Embraco. Né? Você tinha lá 200 caras numa sala enorme fazendo desenhos, né? E consumindo papel vegetal e esses heliográfico. Era muito utilizado na engenharia, basicamente, né? Depois, esses produtos passaram a ser substituídos pelas plotters, né? Que são até hoje as plotters de engenharia. E aí que a Helioprint entrou nesse segmento de impressão com mais tecnologia, né? Porque da plotter para as impressoras convencionais eram os mesmos fabricantes, né? Então a gente acabou começando a olhar esse segmento também. E aí ali em 97, mais ou menos, a gente deu start ao que é hoje o nosso
maior faturamento, que é a parte de locação mesmo. De locação, né? Exatamente. Então, e é uma tendência, né? Hoje está todo mundo alugando tudo, né? Carro, enfim. Até existe um movimento aí do pessoal deixar de comprar imóveis para alugar, enfim, claro. Que é para quem quer, né? No caso, morar. Não o compartilhado, né? Muito forte. Hoje em dia, tu pegar sobre demanda, devolver. Claro. Eu, por exemplo, eu comprei em 2008, a gente comprou um terreno para construir a sede e até hoje eu não construí ainda. Caramba! Né? Porque a hora que eu vou fazer as contas ali, não faz muito sentido. É um dinheiro empatado no fim. Exatamente. Para não gerar absolutamente nada se tu for ser como a própria casa. Né? Se tu fizer uma construção para locação, talvez é uma situação. Sim, mas se você for trabalhar com isso, né? Como o meu negócio é locação também, né? Não faz muito sentido eu pegar dinheiro do meu capital que eu preciso para comprar impressoras para alugar, né? E eu imobilizar ele num imóvel. Né? Então, isso não faz sentido. Então, eu prefiro gastar esse dinheiro em desenvolvimento de ferramentas, de plataformas que eu possa... Né? A gente precisa agora olhar para esse segmento de plataformas. Então, a gente tem, né? Hoje nós já temos desenvolvedores também dentro da empresa, né? que estamos preparando ferramentas para o futuro também. Né? Acabamos de lançar mais um produto dentro de casa, que é uma gestão de contratos, que vai servir não só para a gente internamente, como também para qualquer empresa que loca produtos de qualquer natureza. Então, estamos com as mesmas dificuldades de você. Aí eu estava vendo um podcast de desenvolvedores. Desenvolvedores, né? A gente já está com gente que mora na Bahia, no interior de São Paulo, né? Porque aqui a gente não consegue mais mão de obra também. Que né? loucura. Eu vejo vocês muito como empresas de cloud, às vezes, né? De empresa, e principalmente contrato, assinatura de contrato também. E tudo isso. Eu vejo isso vocês muito nessa pegada. Exato. Até porque vocês já têm capilaridade, né? Sim, não querendo a rapidez com que vocês conseguem upar um produto novo dentro da cadeia de vocês, de clientes, é muito rápido. Né? Vocês têm que ser uma aceleradora. Não pode botar isso na cabeça. Não, é isso. A gente nosso planejamento estratégico está todo em cima disso. Né? Nós vamos trabalhar com plataformas para poder ter crescimento exponencial. Bacana. Né? Pensando nisso, inclusive, a gente acabou de iniciar mais um novo negócio que é nesse modelo de franquia, que a gente optou por a franquia para conhecer melhor o mercado, na parte de gestão de documentos e fluxos de informação dentro da empresa. Nós nos tornamos recentemente uma franqueada da Arquivar, que é uma empresa de 30 anos já no segmento de guarda física de documentos e de guarda em cloud. Né? Então, a gente acabou de iniciar um trabalho com eles. Acabei de vir da convenção que houve agora em Belo Horizonte há 10, 15 dias atrás. Exatamente pensando em que, se o papel vai acabar, eu quero continuar gerenciando o papel, nem que ele seja digital. E é bacana, um produto bom, um produto que a gente confia bastante, uma ferramenta robusta. Né? Acabamos de fechar um primeiro contrato implantado e um segundo já fechado, ainda em início de implantação. E um próximo passo seria a gente também ter a oferta da guarda física propriamente dita, né? Porque espaços nas empresas estão começando a ficar complexos, né? Cada vez menor. Mas a nossa legislação é maravilhosa, né? Onde toda a burocracia ela é bastante ruim, né? Você tem que guardar documentos por muito tempo. Sim, né? 25 anos, parte trabalhista. Exatamente. Caramba. Claro que com a LGPD agora começa a abrir um pouco mais né, essas exigências, mas ainda assim é bastante complexo. Prontuário médico, por exemplo, a vida toda do paciente. Eu quero fazer uma pergunta baseada no comecinho da nossa conversa, principalmente com relação a filhos, né? Essa sucessão, isso é algo que, para mim, eu acho muito fora. Adoro ouvir sobre isso. E a gente sempre pergunta, né? Quando é uma gestão familiar, a gente sempre está cutucando para saber como é que funciona. Como é que está sendo, como é que foi, quais as dificuldades que tu mais vê. Teus filhos entraram naturalmente no negócio, entraram forçados e depois gostaram, enfim, como é que aconteceu essa... Eu sempre digo o seguinte, eu não sei se é certo... A verdade nua e crua, tá? Nua e crua. Eu não sei se é certo ou errado, né? Mas ambos entraram por livre e espontânea vontade. Certo. Né? Eu tenho amigos que venderam as empresas porque não tem sucessão. Sucessão, sim, exatamente. Né? E hoje, se eu tiver uma oferta para comprar minha empresa, não sei o que fazer, porque eles estão dentro do meu negócio. Né? Então, eles entraram naturalmente, ambos têm formação em administração. O Rafael entrou com 16 anos na empresa. Bem novo. Foi estudar em Floripa, na ESAG, e de lá né, trabalhava numa filial que a gente tinha lá. Hoje a gente centralizou a operação em Blumenau
porque com toda essa gestão de software, né, que a gente tem hoje de poder ver a máquina em qualquer lugar do mundo, né, eu não tenho mais necessidade de ter uma filial para despachar suprimentos em qualquer lugar que eu estiver. Entendi. Ok, eu despacho suprimentos para Colômbia, por exemplo. Né? Nós temos uma pequena operação nos Estados Unidos, dessa empresa de cerâmica, da Arte Estampa, e a gente vende algumas máquinas dos Estados Unidos para o mercado latino-americano. E com a pandemia, a gente teve que segurar as operações lá, né? Porque não podia ir, não tinha visto, né? Não tinha nem voo para ir, né? E a gente começou a despachar daqui para alguns clientes. E deu certo. E deu certo e funcionou. Né? Talvez até na volta à normalidade, né? Talvez a gente até pense que não precisa mais ter essa operação lá. Mas eles, voltando aos filhos então, né? Eles entraram ambos espontaneamente. A Elisa entrou na Helioprint e depois ela foi cuidar da Ele tem 38, ela? Ela 33. 33, 5 anos de diferença. Exatamente. Então, 4 anos e pouco de diferença aí. Né? Eu já tenho 4 netinhos, né? A Elisa tem bacana. Um casalzinho de gêmeos, então está se dividindo agora entre mãe e empresária. Né? O Rafael tem 2 filhos também, um casalzinho, mas não gêmeos, né? De 9 anos. Está sendo tranquilo, Rafa. Assim, claro que a gente precisa agora começar a pensar na forma de você organizar isso melhor, né? Porque eu estou querendo ficar mais no conselho, mais buscar novos produtos, ou não buscar novos produtos, mas que eles tragam novos produtos, mas que eu ajude a implementar, né? Porque eu também tenho que dar autonomia para que eles possam crescer, apesar deles já terem, né? Mas eles precisam também evoluir para... Eu sou dono desse negócio aqui. Eles então precisam errar, né? Exatamente. Eles têm que cometer os erros que eu cometi para aprender também. Né? Então, acho que esses são os pontos importantes. Então, é uma evolução natural que eu comece a ficar mais no conselho, por isso que eu disse antes, né, que eu sou o presidente executivo, né, eu gosto muito daquela coisa de buscar, de inovar, né? Esse software, por exemplo, da Arquivar, que a gente iniciou essa parceria em franquia, foi meio uma decisão minha mesmo, de vamos botar isso aqui dentro para rodar. E tudo a ver, né? Porque se vocês lidavam com documentos impressos, como a impressão está diminuindo, vamos dizer assim, exatamente. O caminho natural seria esse, na realidade. Né? O Rafael tem uma característica mais administrativa, né? De gestão, de organizar e tal. Então, ele consegue fazer esse trabalho muito bem. E eu sou aquele cara da comunicação, vou lá no cliente visitar, vamos pesquisar... Relações públicas. Relações públicas, exatamente. Vamos pesquisar um mercado. Né? Eu é que vou no campo, fazer a ligar com o cliente, visitar, tomar um café com o cara, entender se ele tem uma demanda para esse produto que eu quero oferecer para ele. Né? A Elisa já tem um lado mais comercial, então ela cuida mais da parte de vendas dessas impressoras de cerâmica, né? Que também precisa olhar sempre atualizações. Sim, e aplicações diferentes também devem surgir, enfim. A inovação não para, né? Você está sempre tendo que estar olhando para o que o cliente, né? Eu costumo dizer que nós temos que antecipar o que o cliente quer. O problema do cliente, exatamente. Porque, a solução para ele, no caso. O cliente te liga, às vezes, com uma dor, né? Mas, às vezes, o que você tem para oferecer é algo que ele nem sabe. Isso. Às vezes nem ele não sabe o que ele nem quer. Nem ele sabe o que ele quer. Tem que interpretar, né? Exatamente. Então, a inovação é isso, né? Esse é um desafio para o empresário, né? Antecipar o que o cliente nem sabe que ele quer, né? A gente está num momento bacana de planejamento estratégico agora, com essa visão dessa interpretação, né? de o que eu vou mostrar para o cara. Fazer a leitura eu nem do sabia que eu dele. precisava disso. Né? Exatamente. Faz a leitura do cliente, no fim das contas. Totalmente. Né? Acompanha completamente. Exato. E ele consegue enxergar muito bem isso, né? Por essa capilarização, né? De certa forma, tu consegue entender esse movimento, esse mapa de calor. Olha, essa galera tá pedindo isso aqui, né? Então, acho que faz muito sentido. Eu tenho 4 perguntinhas. Boa. Infelizmente, o tempo acabou e eu tenho 4 perguntas para te fazer. Passa muito rápido, né? Muito rápido. 50 minutos de conversa já, brincadeira. Quando o papo é bom... Exatamente, passa rapidinho. Dilson, se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria? Hoje vai ser a primeira vez que eu vou fazer sem ler, tá? Quero ver. Empreender em algo que eu... pudesse atrair diretamente o usuário final.
o consumidor final. O B2C. O B2C. Hoje a gente... Mas tem alguma coisa assim que tu pensa... Alguma área? Tens uma queda, vamos dizer assim. Spoiler aí. Não, eu acho que hoje eu atuaria muita coisa em aplicativos, né? Eu gosto muito dessa área de plataformas digitais, então se eu fosse iniciar hoje, certamente eu iria investir em alguma startup. Que legal. Criar alguma coisa nessa área. Eu gosto bastante dessa área. Eu não entendo absolutamente nada de como funciona, mas com o time que a gente tem, eu sei que a gente tem capacidade. Tanto é que a gente está fazendo isso hoje, né? Na empresa, para transformar em digital também de alguma maneira. Né? Então, eu investiria em alguma coisa nessa área, nessa variável aí. Quem foi um mentor? Rafa, ou uma inspiração, às vezes? Rafa, eu costumo dizer que eu não tenho um inspirador. Eu tenho vários inspiradores. Né? Eu procuro ler bastante, eu gosto muito da leitura. Então, assim, eu tenho várias pessoas em qual eu me inspiro. Né? Tanto pessoas que eu não conheço, como pessoas que eu conheço também. Né? Claro que a minha inspiração é meu pai, né? Uma pessoa humilde. Ele foi empreendedor? Simples. Não. Meu pai faleceu muito cedo, há mais de 20 anos já. Nós vivemos uma infância muito pobre, né? Mas ele sempre foi uma pessoa muito honesta, muito sincera, muito assim, faça sempre o bem, né? Sim. Então era do tipo aquele cara que te dizia assim, olha, não com essas palavras, mas dizia assim, olha, se for algo que você vai se envergonhar se fizer sozinho, não o faça. Se não der para falar para tua mãe, não faça. Então isso é uma coisa que te leva para, né, aquela coisa da honestidade e tal. Sim. Então isso, para mim, eu carrego muito tanto na vida profissional como na minha vida pessoal e agora também na minha atuação como político. Exato. E ele te fez... A gente nem abordou esse aspecto. Nem falou isso. E ele te fez algo muito... Ele te deu um presente muito legal, né, Pancho? Ele te tirou de canelinha. Verdade. Eu não saberia... Talvez eu estivesse lá metendo a mão na massa em tijolo, ou uma olaria, ou plantando cana, né? Tô brincando, pessoal. Canelenses, né? Canelenses. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Uma escolha ruim? Eu não te diria que eu tenho uma péssima escolha nem uma dificuldade. Né? A gente tem os perrengues naturais do empreendedorismo. Né? Acertos e erros nós vamos cometer sempre. Né? Dificuldades são impostas ou pelo mercado ou pelo governo, né? Sempre. Né? As do mercado está estirando de letra, pelo que eu vejo. Quando o governo te atrapalha, né? E quase sempre isso é uma verdade. Né? Não muda com os governos que vieram desde que eu me conheço por empresário. Mas o cara mexe no câmbio lá, por exemplo, em 1999. Eu estava começando, assim, estava no auge do projeto de locação. Né? Aí os caras botaram o dólar de 1 para 2. Imagina. Né? E todos os meus contratos eram em reais, mas o meu custo era em dólar, igual esse ano agora da pandemia. Né? Como vai negociar com o teu cliente um reajuste que não está no contrato? Né? Agora hoje a gente já tem gatilhos para isso, mas na época não teve. Foi a primeira vez, né? Aí você chega no final de 2000, né? Com um rombo no teu caixa de X, porque alguém decidiu fazer uma mudança cambial. O dólar tinha que variação. Então, assim, a maioria dos entraves que a gente tem são ditados por essas gestões desastrosas que a gente tem dos nossos governantes. Né? Quase sempre é isso. Mas, claro, a gente também tem os nossos erros que a gente comete, né? Mas aí é teu, né? Você não, eu errei. Exatamente. É meu, responsabilidade tua, né? Não tem... Eu sempre digo o seguinte, se um dia a minha empresa, por algum motivo, tiver algum problema, não são os meus colaboradores, sou eu, né? A decisão é minha, eu tenho que, né? Então eu passo isso muito para os meus filhos também, né? Cara, assumam seus erros. Não dá para terceirizar o problema, né? Nunca. Ninguém pode ser responsável pelos teus atos, né? Sim. E talvez a mais fácil aí, se o Adilson entrasse De Volta para o Futuro aí, encontrasse o Adilson de 19 anos, o que esse cara ia falar para esse jovem aí? Cara, eu acho que eu ia dizer o seguinte, ou vai ou voa. Não tem escolha, né? Tipo, vai e voa. Acho que o mercado, ele e claro, se eu conseguisse
esse volta ao futuro, ao passado, né? E acumulado as experiências que a gente tem hoje, claro, você entraria lá com um pouco mais de leveza, né? Com um pouco menos ansiedade, né? Mas acho que eu diria a mesma coisa que eu disse para mim lá, né? Ou vai ou voa, porque o mercado não te perdoa, né? A gente sempre vê a ansiedade como algo negativo, né? Porque, de fato, ela, quando atrapalha a tua vida, ela é algo negativo, mas para o empreendedor, principalmente, a ansiedade é necessária. Sim. Existe aquela cota de ansiedade que te move, né? E que te faz crescer. E, então, acho que fica te cobrando, né? Fica te cobrando. A ansiedade não pode ser em excesso, de novo, né? Não pode acho que passar, nada que não pode ultrapassar aquela linha do bem-estar, vamos dizer assim, né? Tem que estar bem. Se não estiver bem, é porque alguma coisa está errada, né? A ansiedade é o inverso da depressão, né? A ansiedade te move, né? A você tomar atitudes, né? A depressão, ela te joga para baixo, né? Por exemplo, esconde, em 2000 ali, quando houve esse problema sério ali, se eu não tivesse ansiedade de continuar crescendo, né? Talvez eu desistisse, talvez jogasse a toalha, claro. Né? Mas disse, não, peraí, eu sou capaz, vou para cima, vamos, a coisa vai acontecer. Então acho que eu manteria mais ou menos a mesma linha de que eu pensava lá. Eu tinha muita vontade de empreender na época, eu era maluco por isso, né? Então diria lá, vai por aí mesmo que vai dar certo. Só vai. Eu tinha tanta vontade de empreender na época que, para você ter uma ideia, quando eu saí do banco, em 3 meses eu peguei uma representada que não deu certo. E eu tinha um Fusquinha, eu tive que vender, né? E aí eu fui um representante que fiquei 2 anos sem carro. Caramba. Eu viajava de ônibus. Numa época que não tinha como vender pelo telefone, né? Exatamente. Tinha que se aparecer lá. Presencial. Então eu chegava lá na frente do SESI e pegava um ônibus para ir para Itajaí trabalhar lá, e de lá eu pegava os ônibus coletivos para ir nos clientes. Eu pegava uma carona de alguns amigos que eram do ramo para ir a Joinville, né? E lá eu trabalhava de ônibus lá. Entendi. Né? Até o dia que eu consegui um bom negócio lá, fiz uma venda maravilhosa e que me rendeu um carrinho velhinho para recomeçar de novo. Então, assim, não era um Fusquinha. O segundo não foi um Fusquinha? Não, aí já foi um Dodge Polara. Que depois eu perdi numa enchente, mas também... Não teve sorte com o carro. Não, mas é tudo certo. Importante eu tenho uma frase no meu Facebook que eu digo assim, né? Que ninguém consegue vencer, né? Quem não aceita a derrota nunca, né? Ponto. Se apaixone pelo erro, às vezes isso é importante. Exatamente. Pessoal, obrigado demais, Pancho. Mais uma vez, obrigado. Né? Eu acho que, poder contar essa história, infelizmente, por só 59 minutos é pouco tempo para, no mínimo, 40 só de empresa. A gente nem falou de política. Nem falamos de política. Eu até vi um relógio laranja, não sei o porquê disso. E estou com medo de perguntar, porque podem achar que o vermelho é por causa de outra coisa. Então. Verdade, é melhor não perguntar mesmo. Então. Saibam que não, né? Eu sou partidário. Então, obrigado demais mais uma vez e parabéns pela tua jornada, que na minha opinião só está começando ainda, tá? Só está começando. Com certeza. E Pancho, mais uma vez, obrigado aí por ajudar também, obrigado a Adilson também pela conversa. Tamo junto. Ela quer que tu fale das redes sociais. Das redes sociais, não esqueçam, Pancho com BR, Real Rafa Silva. Qual que é a tua rede social? O Adilson J. Souza no Instagram. J. Souza no Instagram. Adilson João de Souza. Como? Adilson João de Souza no Facebook. Adilson Souza também no Facebook. Então. E Helioprint. Helioprint, só procurar por Helioprint, vai achar com certeza. Vai ser o primeiro que vai aparecer no Google. E Arte Estampa também. E Arte Estampa. Já pensou falar de um filho e não falar do outro, vai apanhar quando chegar em casa. Mais uma vez, obrigado, compartilhe, comente, fale, não esqueçam, aplaudam as pessoas, a história das pessoas, que daqui a pouquinho vai chegar a sua vez. Obrigado, um abraço. Até mais. Valeu, gente.